Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos trabalhar com a resolução do exame de admissão à Academia Militar Marechal Samora Machel, nesse caso concreto da disciplina de Física do ano 2024. Então, logo após a vinheta, resolução. Então, acatando logo a primeiríssima questão do exame, eles perguntam o seguinte: um móvel está em MU, movimento uniforme, obedece à equação S igual a menos 4 mais 40T, SI, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades. Aí vem a pergunta: determine o espaço percorrido após 20 segundos e o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Não tem mistério essa questão, trata-se de uma cinemática básica. Eles basicamente querem o espaço e o tempo. Então, o que nós temos na questão? Eles deram uma função em função dos espaços, ou seja, espaço em função do tempo tem que ser igual a menos 4 mais 40T. Ok? Então, eles querem saber, primeiro, o espaço percorrido após 20 segundos. Então, o que tu fazes? No lugar do tempo, substitui por o 20 segundos. Então, vais ficar com espaço em função de o quê? Era em função do tempo, só que o tempo agora é 20 segundos. Então, coloca 20, tem que ser igual a menos 4 mais 40 vezes o tempo. O tempo não é 20, então coloca 20. Então, o espaço de 20 segundos após 20 segundos tem que ser igual a menos 4 mais 4 vezes 2 costuma dar 8, mais 2, 0, 800. Então, na verdade, isto tem que ser igual. Isto implica dizer que o seu espaço após 20 segundos tem que ser igual a menos 4 mais 800, isso costuma dar exatamente 796. Então fica 796 metros. Então o espaço percorrido após 20 segundos é de 796 metros. E eles estão a pedir, a segunda questão, eles pedem o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Se ele passa pela origem dos espaços, tu tens que ter na mente, ou melhor, tens que ver que o espaço tem que ser igual a zero, o espaço final. Ou seja, se ele passa na origem, o espaço é igual a zero. Ok? Então, tu acabas ficando, tu tens essa função aqui, que o espaço em função do tempo tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a menos 4 mais 40 vezes o tempo. Então, se ele passa pela origem dos espaços, isso implica dizer que esse espaço aqui tende a tender a zero, ou seja, igual a zero. Então, acabas ficando com uma expressão do tipo que zero tem que ser igual a menos 4 mais 40t. Ok? Então, se tu queres o tempo aqui, tu tens o quê? Passa esse menos 4 para o primeiro membro, ficas com 4 positivo, tem que ser igual a 40 vezes o tempo. Se tu queres isolar o tempo, tu tens que o tempo tem que ser igual a 4 que estava lá, dividido por 40. Divide por 4, então tu acabas ficando com o seu tempo, tem que ser igual a 4 por 4 costuma dar 1, 40 por 4 costuma dar 10. Então dividir por 10 é o mesmo que andar uma casa para a esquerda, nesse caso tens que o teu tempo tem que ser igual a 0,1 segundos, ok? Então o tempo é de 0,1 segundos e o seu espaço percorrido após 20 segundos tem que ser igual a 796 metros e o seu tempo quando o móvel passa pela origem dos espaços tem que ser igual a 0,1 segundos. Então o par é este, 796 e 0,1 segundos, ok? 796 e 0,1 segundos. Então, olhando para as alternativas, 0,1 segundos, 0,1 segundos, então basicamente não tem nenhuma alternativa correta, ok? Se tiver, pode escrever aí nos comentários, mas segundo o meu raciocínio não tem nenhuma alternativa correta. Teria uma alternativa correta se o espaço inicial fosse mais, não menos. Aí ficaria 4 mais 800, daria 804, que seria exatamente na alternativa B. Mas, nesse caso, como é menos, acaba ficando, o espaço acaba ficando 796, ok? E aqui tem espaço 716, está muito longo, está muito baixo, esse espaço, não chega nem próximo de 796, mas enfim, não tem a alternativa correta, ou seja, talvez eles tenham falhado ao escrever a função dos espaços, tendo colocado menos, enquanto seria mais. Mas ok, se fosse mais, a opção correta seria exatamente a alternativa B que esse camarada marcou ao fazer exame, ok? Então vamos para a próxima questão. Vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte: dois soldados A e B percorrem trajetórias retilíneas orientadas perpendiculares entre si. X e Y, perpendiculares. Logo tens que recordar que formam um ângulo de 90 graus, perpendiculares. Entre si, vamos continuar lendo. Respectivamente, obedecem às seguintes funções horárias de posição. X igual a 3 mais 0,5 vezes tempo e Y igual a 4 mais 2t. Com X e Y em metros, ok? E T em segundos, tempo em segundos. Qual é a distância entre A e B? No instante T igual a 0. Muito bem. Então vamos lá começar a trocar em miúdo isto. Eles estão a dizer que são dois soldados, A e B. Vamos lá, tem dois soldados aqui. Eu tenho o soldado A e o soldado B, ok? Tenho o soldado B aqui. Muito bem, deixa eu escrever mais para cá. Então eu tenho o soldado B aqui, ok? Soldado A e o soldado B. Então eles formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares entre si. Muito bem. Então, para este soldado A, tem uma dada função, que é o X. O soldado A tem uma dada função, que é o X. O X para ele tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 3 mais 0,5 vezes o tempo. E deixa eu escrever a preto. Vamos lá. Para o X, o soldado A tem que ser igual a 3 mais 0,5 vezes o tempo. Para o soldado B e Y tem que ser igual a 4 mais 2 vezes o tempo, ok? Então, eles estão a dizer, aqui temos o X e temos o Y. Então, eles querem a distância
entre A e B. Então, a distância entre A e B seria esta distância aqui. Então, esta distância que nós queremos, que é o nosso, vou designar como Z. Então, essa seria a distância A e B. A e B. Ou melhor, eu vou colocar mesmo A, B. A distância AB. A distância AB. É a distância que nós queremos. Então, eles disseram também que no instante t igual a zero. Então, não tem mistério, é só substituir no lugar do tempo para o soldado A, que é o X, soldado A, e o soldado B, YB, substituir por zero, porque eles disseram no instante t igual a zero. Eu posso fazer aqui direto. Tu ficas com o quê? Para o soldado X, ficas com X tem que ser igual a 3, mais o quê? 0,5 vezes tempo. No instante t igual a zero. Então, tu consegues perceber muito bem que esta parcela aqui vai para zero. Então, acabas ficando que o soldado X tem exatamente 3 metros. Okay? É a distância do soldado X. Agora já saímos da função. Partimos para a distância, porque eles mencionaram no exercício que para t igual a 0 segundos. Ok? No instante t igual a 0 segundos. O mesmo acontece para o soldado Y. O soldado Y tem que ser igual a 4 mais 2 vezes 0. Tu consegues perceber muito bem que 2 vezes 0, isso costuma dar 0. Ok? Então ficas que a distância do soldado B, também, YB, tem que ser igual a o quê? 4 metros. Ok? Então tu já tens as distâncias que os soldados bens. Os soldados bens. Então tu já tens as distâncias que ambos os soldados percorreram, ok? Tu tinhas as funções, mas agora já tens as distâncias. Para o soldado A, tu podes tirar esse X aqui e tu colocares o quê? O soldado A, qual foi a distância que ele percorreu? 3 metros. 3 metros. Okay? É 3 metros. Esta é 3 metros. Não sei o que está a falhar aqui, mas ok. Eu acho que dá para perceber isto, que o soldado B, A, percorreu 3 metros. E o soldado B, que é o nosso Y, quantos metros percorreu? 4 metros. E eles querem esta distância entre A e B. Tu consegues ver muito bem, consegues notar muito bem que aqui caíste num triângulo retângulo. Qual é a melhor forma de determinar a distância entre A e B, que é a hipotenusa? Aplicando, exatamente, Pitágoras. Então tu terás que a distância AB ao quadrado tem que ser igual a este cateto do soldado A, que vale 3 ao quadrado, mais este cateto do soldado B, que vale 4 ao quadrado. Desta feita, tu tens que a distância AB ao quadrado tem que ser igual a 3 ao quadrado costuma dar 9, mais 4 ao quadrado costuma dar 16. E desta feita, tu tens que a distância AB tem que ser igual ao quadrado, tem que ser igual a 9 mais 16 costuma dar 25. E daqui, tu queres tirar o quadrado, tu tens que a distância AB tem que ser igual a raiz quadrada de 25. Ok? Raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 costuma dar exatamente 5 metros. Já que estamos a falar de distância. Eu não extraí a raiz mais ou menos porque trata-se de uma distância. Distância sempre é positiva. Então, a distância AB, nesse caso, a distância entre o soldado A e B é exatamente igual a 5 metros. Ok? Então, 5 metros está exatamente na alternativa B. Alternativa B. Então, discordamos com a alternativa D, que este camarada marcou. Desta feita, o exercício matou o cara. Ele não matou o exercício. Vamos para a próxima questão. Número 3. Número 3 pergunta o seguinte. Opa, tenho que admitir que este exame estava muito quente. Vamos lá. Número 3 pergunta o seguinte. O esquema abaixo representa em um determinado instante uma torneira mal fechada, okay, que goteja periodicamente água sobre uma pia à altura da boca da torneira, em relação à superfície da pia. Muito bem. A altura igual a 0,20 metros. Observa-se que, no momento em que a terceira gota se desprende, a primeira gota atinge a pia. Opa! E abandonando-se, abandonou, essa palavra é mágica, queda livre. Ok. Abandonando-se, G, gravidade, ou seja, igual a 10 metros por segundo. Determine o intervalo de tempo T que intercala o desprendimento de duas gotas consecutivas e a distância H entre a primeira e a segunda gota no instante considerado. Opa, você lê essa questão, você começo de onde? Começo de onde, mano? Então, aqui não tem nada de especial, apenas um textão, e você fica muito perdido, muita informação. Então, tem uma palavra mágica aqui, diz abandonou-se, ok? Abandonando-se, então trata-se de uma queda livre. Então, se é queda livre, a equação que pode nos ajudar para resolver esta questão seria de altura tem que ser igual a gravidade vezes tempo ao quadrado, tudo que divide 2. Então, essa fórmula vai nos ajudar muito. Muito bem. Então, por onde começamos? Eles estão a dizer que na altura em que a terceira gota se desprende, a primeira gota está a cair ao chão. Então eles querem um intervalo do tempo que existe entre podemos dizer, a terceira gota e a segunda gota. Ou seja, pode ser a segunda e a primeira gota. Ok? Porque se no momento que a terceira gota está a se desprender, a primeira está a cair e a segunda gota está quase ao meio, é lógico que aqui há uma pequena relação entre os intervalos de tempo. Ou seja, se a primeira gota cai, ou seja, chega à pia a 2 segundos, é lógico que se a terceira gota está a se desprender e a segunda gota está quase ao meio, nós podemos concluir que o tempo que
o tempo que a segunda gota se encontra será a metade do tempo total que a primeira gota acabou de gastar para chegar à pia. Concorda comigo? Então vamos lá. Primeiro, eu posso determinar qual é o tempo em que a primeira gota chegou ao solo. Ou seja, essa toda a altura de 0,20 centímetros. Metros, ou seja. Então, eu começo assim. Eu já tenho a gravidade. A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tenho mais o quê? Tenho a altura. Tem que ser igual a 0,20 metros. Então, eu posso determinar o tempo. O tempo, ok? Então, daqui eu posso determinar o tempo em que a primeira gota chegou ao solo. Vamos lá? Então, a primeira gota. Aqui, primeira gota. Primeira gota. Vamos determinar o tempo com que a primeira gota chegou ao solo. Vamos lá? Então, eu já tenho a altura. Eu tenho que 0,20 tem que ser igual à altura. Vai substituir na fórmula. 10 vezes o tempo, tempo ao quadrado, sobre 2. E... ok, aqui não tenho máquina, então posso transformar tudo em base 10. Passo esse 2 para cá, multiplicando, então fico com 0,40. 0,40 tem que ser igual a 10 vezes tempo ao quadrado. Neste caso, implica dizer que o tempo ao quadrado tem que ser igual a 0,40, eu mesmo que escrever 4 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo que vai dividir 10, ok? Então, daqui eu tenho que o meu tempo tem que ser igual, tempo ao quadrado nesse caso, tem que ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 1. Esse 10 quando sobe para cima, está elevado a 1, sobe para cima, troco o sinal do expoente, então fica vezes 10 elevado a menos 1. Então isso implica dizer que o meu tempo ao quadrado tem que ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicação de mesmas bases, mantenho as bases, somos os expoentes. Então nesse caso eu tenho que, se eu quero o tempo tem que ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado a menos 2. Nesse caso, raiz de 4 eu conheço, tem que ser igual a 4 vezes esse 2 elevado a menos 2. Eu vou dividir pelo índice da raiz, por 2 dá menos 1, por 2 some a raiz. Então fica vezes 10 elevado a menos 1. E raiz de 4 é 2. Então, acabo ficando com 2 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, escrever 2 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que escrever 0,2 segundos. Ok? Então, esse seria o tempo, 0,2 segundos, seria o tempo em que a primeira gota chegou à pia. E o momento em que a primeira gota chegou à pia, a segunda gota está quase ao meio, né? Podemos assumir assim. Então, se a primeira gota está a chegar, chegou à pia, e a terceira está a se desprender, e a segunda está quase ao meio, mano, consegue enxergar isso aqui? O tempo entre a terceira gota e a segunda gota tem que ser igual a 0,1 segundos, mano. Então, esta distância entre a terceira e a segunda é de 0,1 segundo. É a metade do tempo total em que a primeira gota chegou à pia. Então, nesse caso, tu podes dizer que entre a terceira gota e a segunda gota, o tempo tem que ser igual ao tempo total, tempo da primeira gota, dividido por 2, que vai ser 0,2 dividido por 2. Então, 0,2 dividido por 2, tu tens que o tempo tem que ser igual a 0,1 segundos. Então, nós já temos o tempo que existe entre a diferença da primeira. Eles disseram que o tempo, onde é que está? O instante abaixo, periodicamente, que goteja muito bem, determina... Ok, nós já temos o intervalo do tempo que intercala entre a terceira e a segunda gota. É de 0,1 segundos. Então, se nós já temos que o tempo é de 0,1 segundos, nós já podemos eliminar algumas questões aqui. O tempo é de 0,1 segundos. Então, a alternativa B está fora. A alternativa B está fora, 0,20. A alternativa C está fora. Então, só ficamos com a alternativa A ou B. Vamos lá descobrir qual é a altura, né? Essa altura H pequeno, Hzinho, né? Esse H pequeno, minúsculo. Então, nós queremos a altura. Então, perceba comigo, se eu tenho este tempo entre a segunda... Se eu tenho este tempo entre a terceira gota... Opa, apaguei quase tudo. Então, entre a terceira gota e a segunda gota, bem aqui, perceba muito bem aqui o que eu hei de fazer. Se eu tenho esta distância aqui entre... Eu tenho este tempo que intercala entre a terceira gota e a segunda gota, eu posso descobrir qual é esse deslocamento que esta segunda gota percorreu entre a torneira até chegar no ponto em que ela se encontra. Eu posso saber qual é este deslocamento que ela percorreu, ou seja, a distância que ela percorreu desde a torneira até o ponto em que a gota se encontra, ok? Então, nós podemos descobrir isto usando a mesma fórmula. Eu já tenho o quê? Já tenho tempo. Então, venho para cá e procuro qual é esta altura. É mesmo altura, deslocamento, espaço, é a mesma coisa. Então, tu tens que a altura tem que ser igual ao quê? A g vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, tu tens que a altura tem que ser igual, que intercala entre a terceira e a segunda gota tem que ser igual a 10 vezes 0,1 ao quadrado. Ou seja, 0,1 é o mesmo que ter 1 vezes 10 elevado a menos 1. Só que isso tudo está ao quadrado. Tudo que divide 2. Tu consegues cortar muito bem este 2 com este 10. Então, tu tens que a sua altura tem que ser igual a... Ficas com 5 vezes 10 elevado a menos 2, ficas com 10 elevado a menos 1 ao quadrado, ficas com 10 elevado a menos 2 metros. Então, este seria o deslocamento em que a segunda gota percorreu desde a boca da torneira até o ponto em que ela se encontra. Ou seja, o seu deslocamento, que é o H, tem que ser igual ao quê? Eu vou chamar de D, é a mesma coisa. É a distância D. Tem que ser igual a... Escrever 5 vezes 10 elevado a menos 2 é o mesmo que escrever 0,05 metros. Isto é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 metros, ok? Então, esta aqui seria a distância em que
a segunda gota percorreu desde a boca da torneira até o local em que ela se encontra. Então, tu tens o quê? Tu tens esta distância aqui é de 0, eu ia escrever a vermelho também. Então, tu tens que esta distância é de 0,055 metros. Então, esta distância é de 0,05 metros. E se tu tens que esta toda altura vale 0,020 metros e esta distância entre a terceira e a segunda gota vale 0,05 metros, quanto vale essa distância que existe entre a segunda gota e a primeira gota, que é o H que eles estão a precisar? Quanto vale? Será a diferença. Porque se eu fizer 0,020 menos esta distância entre a terceira e a segunda gota, eu encontro a distância que sobra, que é a distância que existe entre a segunda e a primeira gota, que é o H que eles estão a precisar. Então, se eu fizer esta diferença, eu não sei se está a perceber, mas é isso. Se esta toda altura aqui vale 0,20, e se tu tens a altura que existe entre a terceira e a segunda gota, e tu queres achar a altura entre a segunda e a primeira gota, é só fazer a diferença que existe entre a terceira e a segunda, e a distância que sobra é exatamente a altura que tu queres que existe, que é a distância que existe entre a segunda e a terceira gota. Então, nesse caso, tu tens que... tu tens o quê? Eu ia desenhar aqui. Tu tens o quê ali? Imagine, você tem isto aqui. Tens isto tudo aqui. É 0,20 metros. Ok. Aqui é a terceira gota. E até aqui é a segunda gota. E aqui embaixo é a primeira gota. Ok? Então, já tens esta distância que existe aqui. Já tens esta distância aqui que existe entre a terceira e a segunda gota, que vale 0,05 metros. E tu queres achar esta distância aqui. Se tudo isto mede 0,20 e já tens esta distância que vale 0,05 metros, então quanto falta para 0,20? É só fazer que a distância x tem que ser igual a 0,20 metros menos 0,05. Então, meu x tem que ser igual a 0,20 menos 0,05. Isso costuma dar exatamente 0,15 metros. Então, esta é a distância que existe, é a distância H pequeno, H minúsculo, ou seja, H tem que ser igual a x, que é igual a 0,015, ok? Então, esta distância aqui equivale a 0,15, que é o nosso H, que nós estamos a requisitar nesta questão. Então, o H pequeno tem que ser igual a 0,15 metros, ok? Então, o tempo é de 0,1 segundos, que é a mesma coisa 0,10 segundos, e a altura é de 0,15 metros. Neste caso, o meu amigo aqui conseguiu matar a questão não lhe matou. Então, é exatamente na alternativa D que está bem aqui marcado, ok? Então, vamos para a próxima questão. Esta questão estava forte. Vamos lá, vamos para o número 4. O número 4 pergunta o seguinte: dois blocos 1 e 2, de pesos respectivamente iguais e a 30 kgf, ou seja, 30 kg força e 10 kg força, estão em equilíbrio, conforme mostra a figura abaixo. Qual é a indicação do dinamômetro D2, graduados em kg força? Então, que nem precisamos converter para quilograma, eles querem a resposta em quilograma força, então vamos trabalhar assim mesmo. Então, observa uma coisa, veja bem. Vamos começar a representar as forças. O que seria um dinamômetro? Dinamômetro nada mais nada menos que um instrumento que mede a força. Então, eles querem a leitura do dinamômetro 2, ou seja, este dinamômetro aqui. Então, eles querem a leitura deste dinamômetro 2, eu acho que vocês conseguem ver. Ok, vamos lá representar as forças que aqui atuam nestes blocos. Eu tenho o peso do bloco 1, peso 1, e para cima eu tenho a tração. Esta tração é a mesma que passa daqui e esta mesma tração daqui, ok? É a mesma tração. E o dinamômetro 1 é igual à tração, ou seja, a leitura do dinamômetro 1 é a mesma força tensora deste fio de tensão. Então, a leitura do dinamômetro 1 é igual à tensão, mas nós não queremos a leitura do dinamômetro 1, queremos a tração, queremos a leitura do dinamômetro 2. E para aqui, eu tenho no bloco 2, eu tenho o peso. Eu vou representar mais aqui, estará feio, eu não vou redesenhar de novo a figura. Então, eu tenho o peso 2, e eu tenho o quê? Tenho o peso 2 para baixo e também tenho a tensão 2 para baixo, ok? A tensão 2 para baixo. Notem que este sistema está amarrado ao solo, ou seja, está em equilíbrio estático. Então ele não pode se mover, não se move, não tem aceleração. E justamente, se está em equilíbrio estático, é justamente para que os corpos não se movam. Está amarrado ao solo, nem vamos nos preocupar com a aceleração deste conjunto, porque não vai se mover, ok? Então, aqui logo aqui ao meio, deixa eu escrever aqui a vermelho, eu não vou, aqui, este bloco 2, aqui ao meio, eu tenho o quê? Eu tenho a tensão 2, que está para baixo. Deixa eu desenhar só o bloco 2, tá a gerar confusão. Então, eu tenho o dinamômetro aqui, eu só retirei o bloco 2. Então, eu tenho aqui a tensão 2, e também tenho o peso 2, no bloco 2, nesse caso. Então, tu consegues perceber muito bem que a leitura do dinamômetro 2 é exatamente igual à leitura da tensão 2. Então, se eu acho a tensão 2, já tenho a leitura do dinamômetro 2, ok? Então, vamos lá, aplicando isto, se isto está em repouso e não se move, nós podemos dizer que, para o bloco 1, nós temos que o peso 1 tem que ser igual à tensão, ok? O peso 1 tem que ser igual à tensão. Então, se o peso 1 tem que ser igual à tensão, isto implica dizer que o peso 1, quanto vale o peso 1? Temos os blocos 1 e 2 têm pesos respectivamente. Então, o peso do bloco 1 equivale a 30 kgf, igual ao peso 1. Deixa eu escrever aqui. No lugar do peso 1, eu coloco 30 kgf. Então, 30 kg força
kg/força tem que ser igual a tensão. Então, na verdade, eu já achei a tensão. Aqui eu consigo dizer que a tensão tem que ser igual a 30 kg/força. Ou seja, a leitura do dinamômetro 2 também é de 30 kg/força. Só que nós não queremos a leitura do dinamômetro 1, queremos a leitura do dinamômetro 2, ok? Então vamos lá prosseguir. Eu já tenho a tensão, que é de 30 kg/força. Então daqui vamos analisar o bloco 2. O bloco 2 diz o seguinte, analisando o bloco 2, eu tenho que as duas forças que estão para baixo, que é o peso 2, o peso do bloco 2, deixa eu ter o peso do bloco 2, eu tenho aqui o peso do bloco 2, peso 2, mais a tensão 2. Isto tem que ser igual à tensão 1, que está para cima. Analisando o bloco 2. Conseguem ver? Aqui no bloco 2 eu tenho uma tensão para cima, já que eu tirei para desenhar aqui fora. Tenho uma tensão para cima, que é esta mesma tensão que sai do bloco 1. É o mesmo fio. Então, eu só substituir, eu já tenho que o peso do bloco 2 equivale a quanto? O peso do bloco 2 vale 30. Não. O peso do bloco 2, peso do bloco 2 vale 10. Mas tensão 2 é o que eu quero. Tem que ser igual. Tensão 1 é a mesma tensão que saiu do bloco 1. E eu já achei que a tensão 1 equivale a 30 kgf, kg/força. Ok? Então fico com 30. Então, desta feita, eu tenho que a tensão 2 tem que ser igual a 30. Passo esse 10 para o segundo membro, fica negativo, menos 10. Então, eu tenho que tensão 2 tem que ser igual a 20 kg/força. Ok? Então, a minha tensão 2 equivale à leitura do dinamômetro 2, que é igual a 20 kg/força. Então, aqui está a resposta. Então, a leitura do dinamômetro 2 é exatamente a 20 kg/força que o meu amigo conseguiu matar a questão. A questão não conseguiu lhe matar. Então, está exatamente na alternativa B, 20 kg/força, ok? Então, aqui é o seguinte, ou você mata a questão, ou a questão te mata, é óbvio. Não tem mistério. Vamos lá, vamos para a próxima questão. A próxima questão. Vamos lá, número 5. Número 5 pergunta o seguinte, os corpos A e B da figura ao lado tem massas M e Mzinho, respectivamente. Os fios são ideais. A massa da polia e todos os atritos podem ser desprezíveis, considerados desprezíveis. Podem ser, ok, podem. Então eu vou considerar que são desprezíveis, já que eles assumiram que podem ser, ok? Então, o módulo, aí vem a pergunta, o módulo da aceleração de B é igual a... Ok, eles querem a aceleração do B. Mas aqui a aceleração não é a mesma do conjunto. Cara, não é a mesma. Eu também pensei que era a mesma, mas não será a mesma. Ok? Se eles pediram a aceleração do bloco B, é lógico que não será a mesma. Então vamos fazer umas pequenas análises aqui. Ok? Muito bem. Agora, observa uma coisa. Veja que o bloco A é maior em relação ao bloco B. É um dos pontos. Então, tu podes dizer que a força que o bloco A precisa para se mover é maior que a força que o bloco B precisa para se mover. Concorda comigo? Muito bem. E também, a distância em que o bloco A vai percorrer será a metade da distância do bloco B que vai percorrer, visto que o bloco A é um bloco maior que o bloco B. Ok? Isto porque o bloco A está apoiado numa polia e para que o bloco A possa se mover, é necessário que o bloco A também se mova. É lógico que vai contribuir com o movimento do bloco A e o bloco B. Muito bem. Então, se nós formos analisar que a força que o bloco A precisa para se mover é maior que a força que o bloco B precisa para ser menor, então nós podemos fazer a relação. Nós sabemos que a segunda lei diz que a força resultante é diretamente proporcional à massa do bloco vezes a sua aceleração que este mesmo adquire, ok? Então, se a força é maior, é lógico que a sua aceleração também será maior, ou seja, também a sua velocidade será maior, visto que a velocidade e a aceleração são diretamente proporcionais, ok? Então, nós sabemos que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre ΔT. Perceba que ambos estão no numerador, então são proporcionais. É o que se diz proporcional, inversamente proporcionais é quando um está no numerador e no denominador, ok? Então, aqui tu consegues perceber muito bem que tu podes assumir que a força que o bloco A precisa é o dobro da força que o bloco B precisa. E, consequentemente, se a força será o dobro que o bloco B, a força do bloco A será o dobro da força do bloco B que ele mesmo precisa, tu podes concluir que, também que a velocidade que o bloco A vai adquirir será o dobro da velocidade que o bloco B vai adquirir. E, consequentemente, por estar interligado, tu consegues notar muito bem que a aceleração do bloco A será 2 vezes o dobro da aceleração do bloco B, pelo fato de serem menores. Então, aqui é uma breve análise sobre estes corpos, ok? Então, tu tens que a aceleração do bloco A é igual a 2 vezes a aceleração do bloco B. Isto eu já expliquei, por serem corpos diferentes e estarem apoiados numa polia. Então, guarda essa informação. Vamos analisar as forças que aqui atuam. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma certa tensão representada. Eu tenho uma tensão aqui. Temos uma força normal. E para baixo eu tenho o peso de A. Eu tenho o peso de A. E aqui eu tenho o peso do B, ok? E bem aqui ao meio eu tenho a tração. Eu não sei se dá para... Ok, aqui, bem aqui ao meio eu tenho o quê? Eu tenho a tração de B, que está para cima. Tração de B. E aqui, vou colocar de roxo, que é a mesma tensão de roxo. Então eu tenho a tensão, que é o mesmo fio que saiu no bloco A. E também deste lado é a mesma tensão, eu tenho uma certa tensão, ou seja, tenho 2 tensões. Então, analisando a polia, eu consigo notar que a tração em B é igual a tensão mais
tensão, ou seja, essas duas tensões estão para cima, na polia, nessa rodada. Então, eu consigo dizer que tensão mais tensão equivale a 2 vezes T. Então, eu posso apagar este tensão mais tensão, coloco apenas 2 vezes a tensão. Tu consegues observar muito bem que a tensão em B é igual a 2 vezes tensão que está para cima, ok? Muito bem. Então, desta feita tu consegues dizer o quê? Vamos aplicar aqui... Nem precisamos aplicar... vamos aplicar ali a segunda lei de Newton. Como é que não precisamos? Então, vamos lá. Para o bloco A, estas duas forças, de salientar que estas duas forças se anulam. Força normal e força peso do A vão se anular, então ficamos com a tensão. Então, para o bloco A, eu vou colocar aqui A e B, ok? O bloco A e o bloco B. Vamos lá. Para o bloco A, o que nós temos aqui? Eu tenho que a tensão tem que ser igual à massa de A. Vamos lá. Massa de A é M grande, né? Exato. Então, eu vou começar a substituir tudo. Massa de A é M grande vezes a sua aceleração de A. E para o bloco B, eu tenho que o peso do bloco B que está para baixo, então tenho PB, o peso do bloco B, menos a tensão B, que está para cima, menos a tensão B, tem que ser igual à massa do B, que é a massa pequena, massa do B, posso até não escrever massa do B, será igual a M pequeno vezes a aceleração do B, ok? Então eu tenho esse sistema de equações, então prosseguindo aqui com o meu sistema, eu tenho que a tensão tem que ser igual a M, a M vezes a aceleração de A, ok? Só que, observa uma coisa, eu já disse que a aceleração de A é igual a 2 vezes a aceleração do B. Então, eu tiro esta aceleração do A e posso substituir direto. Eu vou tirar esta aceleração do A e coloco 2 vezes a aceleração do B. Visto que nós queremos a aceleração do bloco B, ok? Não do conjunto. Visto que, então, vamos lá, eu já substituí uma das coisas. Então, vamos para a equação B, vamos para a segunda equação do bloco B. Eu tenho que o peso do bloco B, menos tensão em B. Opa, tensão em B. Que é tensão em B? Tensão do bloco B. Tensão do bloco B é 2 vezes a tensão, ok? Então, vou ficar com tiro essa tensão do bloco B e coloco 2 vezes a tensão. Fico com menos 2T. Tem que ser igual a massa pequena vezes a aceleração do B, ok? Então, daqui eu tenho o quê? Prosseguindo isto implica dizer que... Vou prosseguindo aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu vou multiplicar a primeira equação por 2. Para conseguir simplificar alguma coisa, então multiplico por 2 esta primeira equação. Acabo ficando com 2 vezes tensão. Tem que ser igual a 2 vezes M grande vezes 2 vezes M vezes isso. Quanto é que dá? 2 vezes... Ainda tem esse vezes 2 vezes a aceleração de B, ok? 2 vezes a aceleração do B. Multipliquei toda por 2, ok? Então, essa equação de baixo mantém. Então, fico com o quê? Peso do bloco B menos 2 vezes. Menos 2 vezes a atração. Então, fico com menos 2 vezes a atração. Tem que ser igual a massa pequena vezes a aceleração do B, ok? Ok, então escrevendo mais para baixo, para estar mais visível, bem visível, eu tenho o quê? 2 vezes a tensão tem que ser igual a 2 vezes 2 dá 4, né? Então, fico com 4M grande vezes a aceleração do B, ok? Então, esta de baixo eu acabo ficando com ao peso do bloco B menos 2 vezes a tensão tem que ser igual a M pequeno vezes a aceleração do B. Daqui eu posso somar as duas equações na vertical e somando as duas, eu tenho o quê? Consigo simplificar algumas coisinhas aqui. Na verdade, uma coisa. 2 vezes tensão menos 2 tensão dá 0. Então, aqui eu acabo ficando com o quê? De preto eu fico com o peso do bloco B tem que ser igual a 4M grande vezes a aceleração do B mais M pequeno vezes a aceleração do B, ok? Vezes a aceleração do B. Desta feita, eu posso evidenciar, eu posso escrever aqui 4M, ok. Posso evidenciar aqui a aceleração do B, então a aceleração do B, ou seja, peso do bloco B tem que ser igual à aceleração de B, abro parênteses, eu tirei a aceleração do B, ficou com 4M grande, mais o quê? M pequeno vezes a aceleração já tirei para fora, então ficamos apenas com M pequeno. Ok? Então, aqui isto implica dizer que a aceleração do B, que multiplica M grande mais M pequeno, tem que ser igual ao peso do B. Então, se eu quero a aceleração do B tem que ser igual a tudo que estava lá, que é o peso do bloco B, tudo que divide 4M grande mais Mzinho, ok? Isso tem que ser igual. Lembra comigo que o peso é calculado pela seguinte expressão. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, no lugar do peso, eu tiro o peso do bloco B, coloco a sua massa do bloco B vezes a gravidade, tudo que divide 4M grande mais Mzinho, ok? E quem é a massa do bloco B? A massa do bloco B é Mzinho. Então, a aceleração do bloco B tem que ser igual a M pequeno vezes a gravidade, tudo que divide, o quê? Que divide 4M grande mais M pequeno, ok? Então, esta seria a expressão para o cálculo da aceleração do bloco B. Então, vamos ver se esta questão matou o nosso amigo ou ele conseguiu matar a questão. Então, a resposta é 4mg sobre 4m grande mais m pequeno. Então, desta feita, a nossa questão conseguiu matar o nosso amigo. Então, a alternativa correta está exatamente... Até vamos decretar luto mesmo aqui.
pelo facto da questão ter matado o nosso amigo, nós vamos decretar o luto para matarmos, porque conseguimos matar a questão. Então está exatamente na alternativa B deste exercício. Então é exatamente a alternativa B que vem mg sobre 4m grande mais m pequeno, ok? Vamos para a próxima questão, número 6. A questão número 6 pergunta o seguinte. Na figura abaixo temos um cano metálico horizontal e duas argolas leves A e B, nas quais está amarrado um fio considerado ideal de 1,20 metros de comprimento. Deste fio está suspenso em equilíbrio um corpo C de massa 10 kg, por este meio está a uma pequena polia, está também considerada ideal. Determine a distância máxima, a máxima distância nesse caso, D, permitida entre as argolas para que o sistema permaneça em equilíbrio, sendo 0,65 o coeficiente de atrito estático entre cada argola e o cano. Mano, velho. Você lê uma questão e basicamente você não sabe por onde começar, velho. Então, vamos lá. Vamos lá começar a desmistificar esta questão. Ok, eu não vou desenhar ela aqui, vou poluir a figura mesmo aqui. Aqui mesmo. Vamos lá. Primeiro eu vou começar a apresentar as forças que nela atuam. As forças que aqui atuam. Ok, se este cabo está amarrado em um cano, é lógico que a tendência é de sempre escorregar, por exemplo, no ponto B, a tendência do fio é de escorregar para a esquerda. E a tendência do fio no ponto A é de escorregar para a direita, ou seja, para o centro, né? Então, eu posso muito bem dizer que tem força de atrito atuando aqui, visto que deram um coeficiente de atrito estático. Então, o que nós temos aqui? No ponto B, temos uma força de atrito para a direita, que faz com que essa argola não escorregue para a esquerda, ok? O mesmo acontece no ponto A, só que eu vou me focar num dos pontos só. Okay? As forças que eu for representar no ponto B, todas essas forças vão se encontrar também no ponto A. Então, não preciso escrever representar no ponto A, no ponto B, é a mesma coisa, ok? Então, vamos lá. E este fio, por estar em contato com o cano, é lógico que nós temos uma força normal que existe entre a argola e o cano, ok? E para baixo, obliquamente, nós temos essa tensão, nós temos esta tensão aqui, temos esta tensão, e esta tensão nós iremos decompô-la em tensão T de Y, e para a esquerda nós temos o T de X, ok? Vocês conseguem perceber aqui. Não tem nenhum ângulo que eles deram aqui, mas ok, nem precisamos do ângulo. Então, o que nós podemos escrever aqui? Para que esse sistema esteja em equilíbrio, nós podemos dizer que as forças que estão para baixo são as mesmas forças que estão para cima, ok? E também nós temos aqui, vamos lá, de roxo, né? Eu não sei se vai estar visível, mas ok. Esta é a mesma tensão, esta tensão é a mesma, esta tensão é a mesma, mas eu creio que esteja visível. Então, esta tensão é a mesma, esta tensão é a mesma tensão, tem que estar visível. E para baixo nós temos o peso deste bloco, peso do bloco C, e esta tensão é óbvio, nós vamos ter que decompor ela também. Vamos decompor em, vamos lá, não sei, ok, vamos decompor em T de X, e para cima também vamos decompor ela em T, tem muitas cores de ajuda, em T de Y. Então, assim como na polia assim como na polia e no ponto B, tem mesmas forças. Perceba que temos T de Y para cima e T de X para a esquerda. E no ponto B também temos T de X para a esquerda e T de Y para baixo. Então, equilíbrio de translação que nós temos aqui. Nós podemos dizer, vamos nos focar no ponto B. No ponto B. Onde é que é o ponto B? Já tapei o ponto B, mano. Então, o ponto B é exatamente que cor eu posso colocar aqui para o ponto B, para conseguir enxergar onde é que é o ponto B, né? Então, o ponto B é aqui, né? O ponto B é aqui. É aqui o ponto B. Também conseguem ver se aqui é o ponto A, então lá é o ponto B, onde eu representei essas duas forças. Então, no ponto B, vamos lá. Equilíbrio de translação, para que o corpo esteja em equilíbrio. As forças que estão para cima devem ser iguais às forças que estão para baixo. Vamos lá? Então, eu consigo notar que a força normal tem que ser igual ao T de Y, ok? E a força que está para cima tem que ser igual à força que está para baixo. E consigo notar também que a força de atrito que está para a esquerda tem que ser igual à força T de X que está para... A força de atrito que está para a direita tem que ser igual à força T de X que está para a esquerda. Consegue ver isso, ok? Ok? Então vamos lá. E o que eu posso fazer aqui? Ok, vamos lá guardar. Mas também eu consigo dizer como é que se calcula a força de atrito. Então eu tenho, melhorando ainda essa segunda equação, então tenho T de X tem que ser igual. A força de atrito é calculada por força normal vezes o coeficiente de atrito. Então, desta feita eu tenho que T de X tem que ser igual. Quem é força normal? Força normal, eu escrevi que a força normal é igual ao T de Y. Então tem força normal, eu coloco T de Y. Então fico com T de Y vezes coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito estático equivale a 0,75. Então fico com 0,75, ok? Então eu tenho isto, que o T de X tem que ser igual a 0,75 T de Y. Vamos lá deixar esta informação. Agora perceba uma coisa, eu vou dividir, vou tirar este triângulo, ok? Colocando um eixo bem ao meio aqui, eu divido esta figura em dois triângulos iguais, ok? Então eu tenho o triângulo à esquerda e tenho o triângulo à direita. Se você for a prestar muita atenção, tu consegues notar que se eu traço uma linha horizontal, a altura desse triângulo é exatamente essa altura aqui, Então, se eu tiro um dos triângulos para cá, eu tenho isto aqui, ok? Eu não gosto de escrever com vermelhas, eu vou desenhar este triângulo com azul. De azul, eu tenho este triângulo aqui. Eu tenho este triângulo que eu acabei de tirar.
triângulo péssimo, né? Ok, eu tenho este triângulo que eu acabei de tirar aqui. Este triângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. E eu tenho que, esta parte aqui é exatamente a altura que eu coloquei aqui. E vamos imaginar um certo ângulo θ aqui, ok? Um certo ângulo θ. E esta parte aqui, este cateto de cima, esta é a hipotenusa. A hipotenusa quanto vale? A hipotenusa equivale ao quê? A hipotenusa, nem vamos nos interessar com a hipotenusa, mas ok. A hipotenusa equivale à metade do fio. Se o fio total de A ao ponto B mede 1,20 metros, e as respostas estão em centímetros. Então, convertendo para centímetros, é só pegar 1,20 metros vezes 100. Vezes 100. Aí tu encontras em centímetros, ok? Então, multiplicando por 100 isto tem que ser igual a anda duas casas, então ficas com 120 centímetros, que é do ponto A ao ponto B. Então, é todo o fio, mede 120. Então, se nós queremos a metade do fio, porque cortamos esta figura ao meio, temos dois triângulos, e se esta metade do ponto C até o ponto A, a distância é a mesma do ponto C até o ponto B. Então, o fio tem que ser cortado ao meio. Então, dividir 120 por 2 tem que ser igual a 60 centímetros. Então, a minha hipotenusa eu consigo ver muito bem que vale 60 centímetros, ok? Então, esta é a hipotenusa do meu triângulo, 60 centímetros. Agora, presta atenção, no ponto C, no ponto B, aliás, nesse caso, no ponto B nós temos uma força que está a apontar para a esquerda. Qual é essa força? É o T de X. Então, eu tenho aqui, vou escrever de preto. Então, eu tenho no ponto B, onde eu representei muitas forças. Olha a força que está a apontar para a esquerda. Temos o T de X. Então, nós temos aqui T de X, como sendo um dos catetos aqui. Agora, vem no ponto C. Qual é a força que está a apontar para cima? É o T de Y. É o T de Y. Vamos esquecer essa altura aqui. Então, aqui nós temos o T de Y. T de Y. T de Y. É a força que está a apontar para cima. Então, no ponto C, tem uma força para cima, que é, que é o T de Y. E no ponto B, temos uma força que está para a esquerda, que é o T de X. Então, tendo esse ângulo θ que eu inventei aqui, eu posso dizer que a tangente, eu posso fazer uma relação entre esse T de X e T de Y, visto que eu tenho que o T de X tem que ser igual a T de Y vezes 0,75, que é a força de atrito. Então, vamos lá. Eu posso aplicar a tangente deste ângulo aqui, dizendo que a tangente do ângulo θ tem que ser igual ao quê? É igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo é o T de X, ok? Então, fico com T de X dividido por T de Y. Deste caso, eu tenho que tangente do ângulo T de X sobre T de Y. Agora, percebam uma coisa. Quem é T de X? T de X eu isolei aqui. T de X é igual a T de Y vezes 0,75. Então, eu venho para cá e substituo. No lugar do T de X, em vez de eu colocar o T de X, eu coloco 0,75 vezes T de Y. Tudo isto que divide o quê? T de Y, ok? Então, neste caso, eu consigo simplificar o quê? Consigo simplificar T de Y com T de Y. Então, tem que a tangente do ângulo θ tem que ser igual ao quê? Tangente do ângulo θ é igual a 0,75. Só que esse 0,75 eu posso melhorar ainda. Eu não gosto de trabalhar com números com vírgulas, números quebrados. Deixa eu escrever na forma de fração isso. Então, tangente do ângulo θ tem que ser igual a 0,75 é mesmo que 75 dividido por 100. Dividir 75 por 100 dá 0,75. Agora, 0,75 dividido por 100, eu posso simplificar esses números. Perceba uma coisa. Se eu for a dividir 75 por 25, quanto é que dá? 75 por 25, isso dá 3. 3 vezes 25 dá 105. Então, por 25, isso dá 3. E 100 por 25, 4 vezes 25. 4 vezes 25 dá 100. Então, 4 vezes 25 dá 100, exato. Então, fico com 4 aqui. 100 por 25 dá 4. 75 por 25 dá 3. Então, na verdade, a minha tangente, isto implica dizer que a tangente do ângulo alfa, tangente do ângulo θ, aliás, tem que ser igual ao quê? Posso escrever como sendo 3 dividido por 4. Gosto de trabalhar com números bonitos. Então, tangente do ângulo θ é igual ao quê? 3 sobre 4. Que é a mesma coisa. Se você for a dividir 3 dividido por 4 dá 0,75. Ok? Não fiz nada. É o mesmo valor. Ok? Então, vamos lá. Vamos analisar agora o mesmo triângulo. O mesmo triângulo. Sob perspectiva da altura, da sua altura. Ok? Então, vamos lá. Ok, eu vou apagar isto que eu coloquei aqui, que eu havia colocado T de Y, T de X. Agora eu vou analisar um outro ponto deste mesmo triângulo que eu tirei. Agora, perceba uma coisa. Veja bem. Eu olhando para este triângulo, eu consigo perceber que este cateto aqui é a mesma altura deste triângulo. Então, deste lado eu posso colocar uma altura H. Eu tenho uma altura H. Agora, se esta toda a distância, eu vou poluir mais a figura. Perceba uma coisa. Vou escrever a preto na figura original. Então, se esta toda a distância mede D, ok? Perceba uma coisa. Eles querem essa distância total, que é o D. Então, se essa toda a distância mede D e eu cortei essa toda a distância ao meio, concorda comigo que esta metade equivale a D dividido por 2? D por 2. E aqui também é D por 2. Concorda comigo? Então, a minha distância entre o ponto médio até o ponto B é toda a distância que querem dividido por 2. E a minha distância do ponto médio até o ponto A é toda a distância dividido por 2. Então, eu posso dizer muito bem que este cateto aqui equivale a esta metade desta distância D que querem. Então, aqui equivale a D. Deixa eu escrever com uma outra cor de roxo. Então, esta distância vale D dividido por 2, ok? Este cateto vale D dividido por 2. Agora, eu posso aplicar de novo a tangente deste ângulo aí, ok? Vou aplicar de novo a tangente. Existe uma relação muito boa, porque eu tenho um tangente aqui e vou aplicar tangente também ali. Então, vamos lá. Eu tenho que tangente de roxo também. Tangente do ângulo θ
do nosso ângulo θ, deste triângulo novo que eu acabei de preencher, tem que ser igual ao quê? Ao cateto oposto, que é D sobre 2, que é o D sobre 2, que é o D sobre 2, tá? Cateto oposto, que é o D, dividido por 2, dividido pela hipotenusa. Qual é a hipotenusa? Não pela hipotenusa. Tá, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, dividido pela altura, ok? Vai dividir pela altura. Então, divide pela altura, ok? Então, neste caso, eu tenho divisão de fração, mantenho D dividido por 2, D dividido por 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que está sobre 1, então fico por 1 vezes H, ok? Então, nesse caso, eu tenho que o meu tangente do ângulo θ tem que ser igual a D, é isso? Isso mantive a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda, exatamente. Então, fico com D dividido por 2 vezes H, ok? Então, daqui eu tenho que tangente do ângulo θ tem que ser igual a D, deixa eu apagar isto, tem que ser igual a D dividido por 2 vezes a altura. Então perceba que tangente do ângulo θ agora eu achei uma outra tangente, que é D dividido por 2 vezes a altura. E eu tenho aqui tangente do ângulo θ é igual a 3 sobre 4. Meu, eu posso muito bem relacionar, dizer que a tangente, se a tangente aqui é isso e a tangente também é isso, então eu posso dizer que essas duas fórmulas são iguais. Então eu posso aqui dizer que D dividido por 2 vezes a altura tem que ser igual ao quê? A esta outra tangente, que vale 3 sobre 4, ok? Então tem que ser igual a 3 dividido por 4, ok? Então daqui eu tenho que... Eu posso muito bem simplificar exato. Posso simplificar este 4 por 2, isto dá 2, e 2 por 2 dá 1. Então, multiplicando cruzado este com este, é igual a este com este, eu tenho que 2 vezes a distância tem que ser igual a 3. Então, 2 vezes a distância tem que ser igual a 3 vezes H. 3 vezes a altura, visto que eu dividi esse 2 por 2, deu 1, então ficou o H. Então, aqui eu tenho que... Eu posso isolar o H. Então, daqui eu isolando o H tem que ser igual a... Isolando o H tem que ser igual a 2 vezes distância dividido por 3, ok? Então, isolando o H, tenho isso, que a altura tem que ser igual a 2 vezes a distância dividido por 3. Muito bem. Então, olhando para este triângulo, de novo este triângulo, ok, olhando para este triângulo, eu quero saber a altura H. Eu quero saber a distância D. Só que se você for prestar muita atenção, eu já tenho um novo triângulo aqui, e vou escrever aqui de lado. Eu tenho este triângulo, eu mesmo tenho este triângulo, aqui é 90 graus. Então, qual é a hipotenusa? A hipotenusa vale 60 centímetros, ok? Este cateto equivale ao quê? Equivale a H. Este cateto equivale a D dividido por 2, ok? Meu amigo, aqui eu posso muito bem aplicar Pitágoras. Só que eu tenho duas incógnitas, mas vou acabar ficando com uma só incógnita. Eu posso aplicar Pitágoras aqui, dizendo o quê? Posso dizer que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, daqui eu tenho que o quadrado da hipotenusa é o quê? É 600. Então, fico com 60 ao quadrado. Tem que ser igual a H ao quadrado, mais o quê? D sobre 2, tudo isso ao quadrado. Só que perceba, eu quero a distância D, eu não quero H, eu quero a distância D que estava pedindo no exercício. Então, perceba que eu tenho duas incógnitas, H e o D. Só que eu tenho uma só incógnita, porque quem é H? H é esse cara aqui. H é 2 vezes distância dividido por 3. Então eu posso muito bem substituir o H por 2 vezes a distância dividido por 2. Então, eu acabo ficando com a minha fórmula simplificada deste seguinte modo. Fico com 60 ao quadrado, tem que ser igual a H. Quem é H? É 2 vezes distância dividido por 3. Então fico com 2 vezes distância dividido por 3, tudo isso ao quadrado, mais o quê? Mais D ao quadrado, D sobre 2, tudo isto ao quadrado, nesse caso, ok? Então perceba que eu acabei ficando só com uma incógnita, ok? 2D dividido por 3. Não sei se está visível, mas é isso. Então, eu acabei ficando só com uma incógnita, que é o D, que eu quero achar. Então, só vou resolver essa pequena equação. Eu acho que vou cair numa equação quadrática, mas ok, vamos lá. Então, vamos lá resolver essa equação quadrática aqui. Eu tenho o quê? Vamos lá. 6 ao quadrado eu sei que dá 36. Então eu fico com 36 mais 2 zero, então 3.600, que é 60 ao quadrado. Tem que ser igual. Faça a distributiva desses dois. Esse 2 está se comprar o 4, se comprar o 9. Para o 3, então, 2 ao quadrado, isso dá 4. Fico com D ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado, isso dá 9. Isto mais D ao quadrado, dividido por 4. D ao quadrado, dividido por 4. Ok? Então eu tenho essa equação, vamos lá. Eu tenho essa equação aqui, eu acho que vou invadir esse espaço, depois já apago. Então, eu tenho o quê? Vamos lá, continuando aqui. Eu tenho que 4D ao quadrado, dividido por 9, mais 4D ao quadrado dividido por 9, isto mais, vamos lá, mais D ao quadrado sobre 4, tem que ser igual a 3.600, ok? 3.600. Vamos lá. Como é que eu posso sair desta... Ok, vamos fazer MMC, não tem mistério quanto a MMC. Multiplico este com este com este, então fico com 16 vezes D ao quadrado, isto mais 9D ao quadrado, tudo isso que multiplicação dos dois dá 36. Isso tem que ser igual a
33.600. Não tem novidade aqui, fiz MMC, ok? Então, daqui eu tenho o quê? Somando este com este dá 25. Então eu fico com 16d ao quadrado mais 9d ao quadrado. Isso me remete a 25d ao quadrado. Dividido por 36 tem que ser igual a 3.600, ok? Então, eu daqui, eu posso usar uma malandragem. Qual é essa malandragem? Tudo isso tem raiz exata. Então eu posso extrair raiz nos dois membros. Para não cair numa equação quadrática chata, né? Ok. Então eu posso extrair raiz quadrada nos dois membros. Tiro raiz deste lado e tiro raiz deste lado aqui. Não mudei a equação. Apliquei a raiz nos dois membros. Tirando raiz, extraindo a raiz nos dois membros, consigo simplificar este d, esse 2 de d ao quadrado com o índice da raiz. Acabo ficando com o quê? Acabo ficando com raiz de 25 equivale a 5. Logo tenho d. Deixa eu escrever com uma outra cor, senão vão confundir o que eu estou escrevendo dentro da raiz. Então, acabo ficando com 5d sobre raiz de 36 equivale a 6. Tem que ser igual a raiz de 3.600, voltamos a 60. Ok? Voltamos a 60. Então, neste caso, deste modo, eu tenho que, prosseguindo aqui, eu tenho que este está sobre 1, então posso multiplicar este com este com este. Então, acabo ficando com 5d tem que ser igual a 6 vezes 60, ok? Então, 5d tem que ser igual a 6 vezes 6 dá 36, então dá 3.006, dá 36 mais 0, isso fica 360. Então, na verdade, a minha distância tem que ser igual a 360, que divide 5, ok? 360 dividido por 5. Ok, vamos lá. 360 dividido por 5, vamos lá. 360 dividido por 5, eu posso muito bem, vamos lá. Então, eu tenho que a distância tem que ser igual a 360, nós já tínhamos visto que era 6 vezes 60, é 360, tudo que divide 5. Só que eu já sei que 60 dividido por 5, isso dá 12. E 5 por 5 dá 1. Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho aqui 5 vezes 2 dá 60, então é isso. 60 dividido por 5 dá 12 e 5 por 5 dá 1. Então, eu acabo ficando com que a minha distância tem que ser igual a 6 vezes 12 dividido por 1, que vai ser exatamente a 6 vezes 2 dá 12. Então, vai 2, 6 vezes 1 dá 6, mais 1, isso dá 7. 7 o quê? Centímetros, ok? Então, a minha distância D tem que ser igual a 72 centímetros. Centímetros por quê? Porque eu já havia convertido aquilo em centímetros. Então, a minha distância que estou a requisitar na minha questão tem que ser igual a 72 centímetros, ok? Então, vamos lá. Esses são os cálculos que nós fizemos. Ocupamos até o espaço da... essa questão, vamos ver se o nosso amigo conseguiu matar ou a questão lhe matou, né? Porque aqui a dica é essa, você mata ou a questão te mata. Então vamos lá. 72 centímetros está exatamente na alternativa A e, consequentemente, o nosso amigo foi morto pela questão. Tenho que admitir que a questão estava muito hard, estava muito forte, quente mesmo. Então está exatamente na alternativa A deste exercício, 72 centímetros, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. Indo para a próxima questão, esta questão aqui é muito fácil. Eu acho que foi um bônus mesmo. Bônus, não brinca, mano. Não fique fodido. Tem pessoas que não acertaram, mano. Ei, essa questão... Não, mano. Esse exame tava hard, bro. Quem não dizer que esse exame tava forte? Ah, irmão. Tô sem palavras. Vamos lá para a próxima questão, número 7. Diz o seguinte. A barra homogênea de peso P igual a 2.000 Newton está em equilíbrio sobre dois apoios. A força de reação no ponto B. Vale? Ok? Então vamos polir essa figura aqui mesmo. Não estou a fim de desenhar a figura. Então, se eu tenho uma barra, eu tenho que no centro da barra eu tenho o peso da barra. Peso da barra, ok? Peso da barra. Aqui eu tenho a força normal em B, que eles querem. E aqui eu tenho a força normal em A. E mais o quê? Não tem mais nada, né? Muito bem. O somatório das forças tem que ser igual a 0 para que este corpo esteja, este sistema esteja em equilíbrio. O somatório dos momentos tem que ser igual a 0 para que, como trata-se de um equilíbrio de rotação, não é suficiente dizermos que para que esteja em equilíbrio o somatório das forças deve ser igual a 0. Okay? Não basta só o somatório das forças ser igual a 0, mas também o somatório dos momentos deve ser igual a 0. Ok? Então vamos lá. Equilíbrio de translação diz que o somatório das forças tem que ser igual a 0. Ou seja, as forças que estão para cima tem que ser igual às forças que estão para baixo. Então nesse caso eu tenho que o peso da barra do bloco tem que ser igual à força normal em A mais a força normal em B, ok? Então, esse é equilíbrio de translação. Equilíbrio de rotação diz que o somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Então, independentemente do polo que tu vais escolher, eu vou escolher o polo como sendo no ponto A. Então, se o polo é no ponto A, perceba uma coisa. Eu fixei que o meu polo é aqui no ponto A. Se eu fixo aqui no ponto A como meu polo, então isto quer dizer que se o meu polo é aqui, quais são as forças que sobraram? É a força do peso da barra e a força normal em B. Então, temos duas forças. Temos uma força que está para cima e uma força que está para baixo. Então, o momento da força do peso tem que ser igual ao momento da força da força normal em B. O momento com que a força peso exerce para baixo
tem que ser igual ao momento da força normal em B. Ou seja, o peso da barra tende a rotacionar a barra para baixo e a força normal tende a rotacionar a barra para cima. Então, daqui eu posso escrever que o momento do peso do bloco tem que ser igual ao momento da força normal em B, que eu quero, ok? Então, olhando aqui, no ponto A é o meu polo, é a minha referência. Então, daqui eu tenho o quê? Momento nós sabemos que é a força vezes o braço, ok? Então, eu tenho que o momento da força normal em B, eu tenho que será igual a força normal em B vezes o seu braço. Qual é o braço? Vamos começar a colocar aqui. Um momento, qual é o braço? Eles disseram que a partir da força normal em B até o meu polo, que eu adotei, que é o ponto A, equivale a quanto? 8 metros, ok? E se a barra possui 10 metros e o peso da barra se localiza no centro da barra, é lógico que no centro até o meu polo equivale a 5 metros. Eu já tenho todos os braços necessários, ok? Então vamos lá, vai ser a força normal em B. Então será a força normal em B vezes o seu braço, que eu já representei que é de 8. Tem que ser igual à força que é o peso da barra. Peso da barra vale quanto? Vale 2.000. 2.000 vezes o seu braço, que vale 5, ok? Então daqui tu tens que a força normal em B tem que ser igual a tudo que está lá, que é, eu posso escrever como sendo 100 vezes 10 vezes 5. Fazer 100 vezes 10? Ei, não faça essa cagada. 100 vezes 10 dá 1.000. Então vai ter que ser vezes 20. Então 100 vezes 20 dá 2.000 vezes 5, ok? Então eu reescrevi isso porque vou precisar. E dividido pelo 8, que estava a multiplicar a força normal em B. 8 é o mesmo que 4 vezes 2, ok? Daqui eu posso conseguir simplificar algumas coisinhas. 100 por 4 dá 25. 100 por 4 dá 25. 4 por 4 dá 1. 2 por 2 dá 1. 20 por 2 dá 10. Ok? Então isso tem que ser igual a 25 vezes 10 vezes 5. Ok? Então a minha força normal em B tem que ser igual a 25 vezes 5. Eu sei quanto é que dá. Costuma dar 125. Isto ainda vezes 10. Isto tem que ser igual. Multiplicar por 10 é só adicionar o zero. Então vou ficar com 1.250 Newton. Então a força normal em B tem que ser igual a 1.250 Newton. Ok? Então a força normal em B requisitada num exercício tem que ser igual a 1.250 Newton. E nesse caso, o nosso amigo conseguiu matar a questão. 1.250 Newton está exatamente na alternativa D deste exame. Ok? Vamos lá para a próxima questão, que é o número 8. Pergunta o seguinte: um projétil de 10 gramas de massa atinge horizontalmente uma parede com velocidade de 120 metros por segundo. Nela penetrando 20 centímetros até parar. Muito bem. Determine em newtons a intensidade média da força resistente que a parede opõe à penetração do projétil. Muito bem, vamos lá. Como é que começo isso? Ok, imagine aqui é a sua parede. Esta é a sua parede. Tu atiras um projétil. O projétil vem com uma certa velocidade. E quando chega aqui, ele penetra. Vamos fingir que ele penetrou aqui. Fingir que o projétil penetrou uns 20 centímetros. Penetrou, esse é o projétil, ok? Finge que é isto, ok? Então, vamos lá. Ele penetrou. Só que observe uma coisa. Se ele chega aqui, é lógico que aqui, quando chega à parede, estava a vir com uma certa velocidade. 120 metros por segundo, certo? Ele quando chega à parede, quando atinge a parede, a sua velocidade é reduzida a zero. Porque quando atinge a parede, ele para. E se para, a velocidade final é igual a zero. Estava a vir com uma certa velocidade inicial. Velocidade inicial igual a 120 metros por segundo. Quando atingiu a parede, a velocidade final dele, zero. Ok? Eles querem a força que opõe aqui. Existe um par de ação e reação. Ok? Então eles querem a parede que a força com que a parede exerce contra o projétil. A força de reação que se opõe ao projétil. Okay? A força, ou melhor, a força com que o projétil chegou à parede, não que se opõe, não direção da parede. A força com que o projétil chegou, eu acho que sim. Eles estão a pedir a força de resistência que a parede opõe, ok? A força de resistência da parede que faz com que o projétil não penetre mais, ok? Então é a força de resistência da parede. É isso que eu estava a dizer. Vamos lá, mas o que eu estava a dizer? Isto mesmo. Vamos lá. Então, como é que faço a relação disto? Eles deram a massa e deram a distância, ou seja, a distância com que a parede penetrou, é o deslocamento. Então, eu vendo isto, o que eu tenho como dados? Eu tenho como dados velocidade, ok? Eu tenho como dado velocidade inicial. Tenho velocidade inicial tem que ser igual a 120 metros por segundo. E eu tenho o meu deslocamento x com que a parede penetrou,
com que o projétil penetrou na parede. Então, o meu tem deslocamento x, ok? O meu deslocamento x tem que ser igual a 20 centímetros. Convertendo para metros, divide por 100. É o mesmo que 0,2 metros, ok? Muito bem. Então, o que eu mais tenho? Não tenho mais nada. Tenho massa. Massa. Então, eu tenho a massa, tem que ser igual a 10 gramas. Para quilograma, 10 elevado a menos 3 gramas, ok? Isso vezes 10, né? Então, eu mesmo que ter 10 vezes 10 elevado a menos 3. Que é mesmo que 10 elevado a menos 2 quilogramas. Quilogramas. 10 elevado a menos 2 quilogramas. Então, isso seria a massa. Convertendo em quilogramas. Muito bem. Então, o que eu faço aqui? Eles querem a força. Eu já sei que a força é calculada por massa vezes a aceleração que este mesmo bloco vai possuir. Eu já tenho a massa, mas não tenho a aceleração. Eu tenho a distância e a velocidade. Tendo a distância e a velocidade, eu posso dizer que a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O movimento é um movimento variado. Ok, o que eu tenho aqui? Eu sei que a minha velocidade final tende a zero, ou seja, igual a zero. Eu tenho a velocidade inicial? Tenho. Eu tenho a aceleração? Não, é o que eu quero achar para conseguir calcular a força, porque eu tenho a massa. Opa, só que tem uma coisa, eu não tenho tempo. Aí complicou. Não tenho tempo. E não tenho nenhum dado que me possa chegar ao tempo, que me faça calcular o tempo. Não tenho. Mas, pensando mais um pouco, eu tenho uma outra equação. Qual seria? Uma equação que não envolve tempo, que você pode calcular a aceleração, sem tempo. Qual? Toricel. Toricel. Equação de Toricel, tu pode usar aqui, ok? Então, tu tens, na equação de Toricel, tu tens velocidade ao quadrado, tem que ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes dx, ok? Então, tu tens a equação de Toricel. O que eu tenho aqui de especial? Velocidade final é zero. Tenho velocidade inicial? Tenho. Tenho aceleração? É o que eu quero. Tenho deslocamento? Mano, tenho. Já tenho tudo. A equação. O exercício foi. Então, eu tenho que a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes deslocamento x tem que ser igual a zero, visto que a velocidade final é igual a zero. Então, daqui tu tens o quê? Daqui tu tens que a velocidade inicial. Velocidade inicial equivale a 120 metros por segundo, ok? Velocidade inicial é 120 metros por segundo. Vem para cá e substitui. 120, só que 120 é o mesmo que 12 vezes 10. Tudo isso ao quadrado. Eu não tenho máquina, então não quero cair em números grandes. Mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Deslocamento é 0,2. É 0,2. 0,2 é o mesmo que escrever 2 vezes 10 elevado a menos 1. Tem que ser igual a 0, ok? Então, deste modo eu tenho o quê? 12 ao quadrado, eu conheço. 12 ao quadrado costuma dar 144. Então, ficou 144. Isto 10 ao quadrado costuma dar 100. Então, aqui vou ficar com mais 2 zero. Ficar com mais 2 zero, que é vezes 100. Então, fico com 14.400, que é 120 ao quadrado. 14.400 mais 2 vezes isto. 2 vezes 2 dá 4. Então, fico com 4 vezes 10 elevado a menos 1. Isto vezes a aceleração. Tem que ser igual a 0, ok? Então, daqui eu passo esse 14.400 para o segundo membro, fica a ser negativo. Então, eu fico com 4 vezes 10 elevado a menos 1. A aceleração tem que ser igual a menos 14.400, ok? Então, desta feita, se eu quero a minha aceleração, a aceleração tem que ser igual a menos 14.400. Tudo isso que divide 4 vezes 10 elevado a menos 1. Tem que ser igual a... Eu fico com 14.400 menos, não esqueça. Isto vezes 10 elevado a 1, a mais 1, estava no denominador, subiu para cima, troco o sinal do expoente. Opa. Então eu fico com 14.400. Isto vezes 10 elevado a 1. Elevado a 1, visto que troquei o sinal. Tudo isto que divide a 4, ok? Então, deste modo eu tenho que... vamos lá. Quanto é que isso dá? Ok, a minha aceleração tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual... eu não sei quanto é que essa conta dá. Vamos lá. A minha aceleração tem que ser igual ao quê? Eu posso escrever como sendo 144 vezes 100. Isto vezes 10, ok? Está dividido por 4. Escrevi isso porque eu consigo simplificar este 100 por 25. Este 100 por 4 dá 25. 4 por 4 dá 1. E... ok? Isso tem que ser igual ao quê? Ainda tem um menos aqui. Tem que ser igual a menos... Vamos lá. 4 vezes 25, isto vezes 10. Tudo isto que divide 1. Nem precisaria escrever, mas já escrevi. Ok, vamos lá. Eu tenho o quê? O que eu tenho aqui? O que eu tenho? Então, eu tenho que a aceleração tem que ser igual a menos 144 vezes 250 metros por segundo ao quadrado. Eu vou deixar assim. Então, esta é a minha aceleração. Eu não sei quanto é que essa conta dá, mas vai me levar muito tempo. Vamos lá. Então, eu já tenho a aceleração em menos 100 e isto mesmo.
Então, se eu já tenho a aceleração, vamos roubar um pouco de espaço aqui. Eu já tenho a aceleração, eu consigo calcular a força que se opõe ao projétil. Então, a minha aceleração tem que ser igual a menos 144 vezes 250 metros por segundo ao quadrado. E a minha massa tem que ser igual a 10 elevado a menos 2 vezes 10. Tem que ser igual a 10 elevado a menos 2 quilogramas. Então, daqui eu consigo calcular a força. Força, pela segunda lei de Newton, tem que ser igual ao quê? Pela segunda lei de Newton, a força tem que ser igual a massa vezes a aceleração de gravidade. Massa vezes a aceleração que esse corpo adquire, nesse caso. Tem que ser igual a 10 elevado a menos 2. Isto vezes o quê? Isto vezes... ok. Vezes 4 vezes 250. E aqui tem um menos. Vamos fazer essa conta. Quanto é que isso dá? Ok, vamos lá. Eu tenho que a força tem que ser igual ao quê? 10 elevado a menos 2 é o mesmo que ter... Isto tem que ser menos... 10 elevado a menos 2 é o mesmo que ter 1 dividido por 100. Ainda vezes 250 vezes 144. Ok? Então vamos lá. Tentar conseguir simplificar algo. 100 por 25 dá 4 aqui. 25 por 25 dá 1. Então aqui dá 10. Aqui vamos ficar com 10. 4 10. Então vamos lá. A bagunça que eu fiz aqui, eu tenho que a força que se opõe à parede tem que ser igual a menos o quê? A menos 10 vezes 4. 4. Tudo que divide por 4, ok? E vamos lá. Não tem jeito. Então vamos lá. A força tem que ser igual. Quanto é que isso dá? A força tem que ser igual ao quê? Vamos lá. Não sei se consigo fazer essa continha aqui. Menos, ok. Quanto é que isso dá? 1,044 vezes... Ok, eu posso escrever como sendo 100, isto vezes... Deixa eu até escrever aqui, estamos batendo os cálculos aqui. Então fica menos 100, isto vezes 14,4. Ok? É a mesma coisa. Ainda isso tudo está dividido por 4, ok? Então vamos lá. Consigo simplificar isto por 4 dá 1, isto por 4 dá 25. Aí, pá. Caem em contas mais complexas, pá. Então, daqui eu tenho o quê? A força tem que ser igual a menos... quanto é que dá? Dá 25, isto vezes 1,14,4. Vamos ter que fazer essa conta mesmo. Não tem jeito. Vamos fazer essa continha aqui, de lado. Então, eu tenho que 25... Ok, vamos fazer essa conta aqui. Organizando isto, eu tenho que... A minha força tem que ser igual a menos 25 vezes 144, tudo isso que divide 10. É a mesma coisa isso, ok? Ok, então vamos fazer essa multiplicação e dividir por 10. Dá um número decimal, mas ok. Vamos lá. Epa, 25, isto vezes 144. Vamos lá. Então, eu tenho o quê? 20 vezes 4 dá 0, vai 2. 5 vezes 4 dá 20. Isso, 2, vai 2 ainda. E 5 vezes 1 dá 5, 7, ok? 2 vezes 8, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1, isso dá 2. Dá 2, é isso, dá 2, sim. Então, isso dá 2, ok? Somando isto, eu tenho o quê? Cai o 0 para baixo. Então, cai o 0, não pode cair para cima. Então, vem o 0. Quando é que dá? 8 mais, isso dá 0 também. E vai 1. E 7 mais isso dá 15. 15 mais... Ok. Cai o 0, ok. 2 mais 8 dá 10. 10 vezes 0 vai 1. E 7 mais 8 dá 15. 15 mais 1 dá 16. Vai 6 aqui. Vai 1. E vem o 3, vem o 2. Mas 1 estava lá, então fica 3 aqui. Então dá-me 3.600. Então daqui eu consigo dizer que a minha força tem que ser igual a menos 3.600. Ok? Tudo isso está dividido por 10. Então, se 3.600 dividido por 10, eu consigo cortar um zero de baixo com um de cima. Então, a minha força acaba ficando menos o quê? Menos 360, ok? Newton. E menos 360 Newton, eu posso escrever muito bem como sendo o quê? Em notação científica, a força tem que ser igual a 3,6 vezes 10 elevado a 2, ok? Elevado a 2. Elevado a 2. É a mesma coisa. Vi que está em notação científica. Então, vezes 10 elevado a 2. A 2. Não sei o que está se passar aqui. Mas ok. Elevado. Mas ok. Já encontramos o resultado. Mas só para escrever o resultado. 3,6. Ok, vou escrever deste lado. A força tem que ser igual a 3,6 vezes 10 elevado a 2 Newton. É o mesmo que menos 360. Não, é o mesmo. Falta um menos.
Então aqui vem um menos aqui. Então é menos 3,6 vezes 10 elevado a 2 newton, que é a mesma coisa aqui, menos 360 newton. Então a força tem que ser igual a menos 3,6, 10 elevado a menos 2. A menos 2 não, a 2. A 2 newton. Então essa seria a força requisitada nesta questão. É a força com que a parede se opõe ao projétil. Então menos 3,6 vezes 10 elevado a 2 newton, ok? Então 361 estava fora e conseguimos perceber que o nosso amigo conseguiu matar a questão, que está exatamente na alternativa D deste exercício, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. Eu acho que invadi o espaço daqui, pelo fato da questão ser muito longa, ok? Invadi o espaço da nossa questão aqui. Ok, vamos lá. Enquanto eu apago isso, tu podes te inscrever no canal, se é que estás a gostar da nossa resolução, e ativar o sininho de notificações para que possas ter mais conteúdos relacionados, visto que não vamos fazer a correção deste exame, também virão outros. Então, fazendo isso, tu estarás a par de tudo que estará a acontecer neste canal, ok? Então é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixa ficar teu like, compartilhe e tamo junto. Vamos para o número 9. Número 9 diz o seguinte: na figura a seguir temos uma massa M, 132 gramas, inicialmente em repouso, presa a uma mola de constante elástica que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 4 Nm por metro, podendo deslocar-se sem atrito sobre a mesa em que se encontra. Atira-se um projétil de massa M igual a 12 gramas, que encontra o bloco horizontalmente com a velocidade V0 igual a 200 metros por segundo. Ok, encurtando-se nele. Qual é a máxima deformação que a mola experimenta? Muito bem, aqui trata-se de... Vamos envolver energia cinética, por aí vai. Quantidade de movimento, eu acho que... Isso, exato. Então vamos lá. O que eles deram? Eles deram a massa do projétil e deram a massa do bloco. Então, perceba uma coisa. Se esse projétil chega aqui, eles disseram uma coisa muito importante. O bloco quando atinge... Ok, a figura mostra, ok. Eu li uma informação e depois... sobre a massa, tira-se o que? O projétil é uma massa do... Muito bem. Então, tens que perceber uma coisa. Se o projétil tem uma velocidade de 200 metros por segundo e atinge este bloco, é lógico que ele vai penetrar. E se penetrar, se for a penetrar, a velocidade com que o bloco, a velocidade com que o bloco vai tomar será a mesma velocidade que o projétil chegou no bloco. Você tem que perceber isso. Então eles vão se mover juntos, mano. Vão se mover juntos, porque o projétil estará contido no bloco. Então eles vão se mover juntos durante ao longo do trajeto. Então tu tens que dizer o quê? A quantidade de movimento, eles querem a deformação, né? Eles querem a deformação. Então se ele partiu do repouso, tu tens que dizer o quê? Se parte do repouso, então tu tens que dizer que a quantidade de movimento, constante elástica, por aí vai, velocidade inicial, muito bem, ok. Então, se ele parte do repouso, é lógico que aqui no ponto M, neste bloco aqui, quando o projétil atinge o bloco, ele terá uma certa velocidade. E esta certa velocidade irá se mover. E qual é a energia que se relaciona com que tem a ver com o movimento das partículas? É a energia cinética. Então aqui, no bloco, quando o projétil atinge o bloco, terá uma certa energia cinética. E o fato de ter uma energia cinética irá mover o bloco com o projétil até a parede. E para chegar até aqui, nós notamos que tem uma certa mola aqui. E se tem uma certa mola, esta mola irá se deformar. E o que faz com que essa mola se deforme? Nós temos uma outra energia que faz com que a mola... que tem a ver com a deformação das molas. Então, esta energia seria uma certa energia potencial. Potencial o quê? Elástica, porque temos uma mola, trata-se de uma mola. Então, o que acontece aqui? Aqui só tu tens dizer o seguinte, que a energia cinética, é só imaginar aqui, é o ponto A e aqui é o ponto B, ok? Então, tu tens que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. E a energia mecânica no ponto A é o somatório da energia potencial e energia cinética. Notem que o bloco está no solo, então não temos nenhuma altura. A energia potencial é nula. Então aqui teríamos somente a energia cinética no ponto A. Tem que ser igual à energia aqui no ponto B, ao chegar no ponto B, a velocidade máxima. Se for a chegar no ponto B, é lógico que o bloco e o projétil vão parar. Ambos vão parar. Então, nós conseguimos notar que a energia cinética no ponto B será igual a zero. Portanto, nós só teremos a energia potencial elástica, pelo fato da mola ser se deformada, ok? Segundo o movimento. Então, sabendo isso, é só aplicar as fórmulas. Nós teremos o que é energia cinética? Energia cinética será o quê? Energia cinética será igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Tem que ser energia potencial elástica é constante vezes x ao quadrado, que é a deformação, dividido por 2. Então, daqui tu consegues simplificar estes 2 com estes 2. Acabas ficando apenas com... Isto implica dizer que massa vezes velocidade ao quadrado tem que ser igual a constante vezes x ao quadrado, ok? Então, eles já deram tudo. A massa equivale a 132 gramas.
mais a massa do projétil. Então aqui é uma coisa muito importante. Então a massa total será a massa do conjunto, visto que irão se mover junto depois do projétil ter atingido o bloco. Então irão se mover. Então para saber qual é a massa do conjunto, isso somar as duas massas. Então 132 mais 12, isso costuma dar a massa, tem que ser igual a, vem para cá, 2 dá 140, isso dá 144 gramas. No sistema internacional, isso é igual, é exatamente igual a 0,144 kg. Ou seja, a minha massa tem que ser 144 vezes 10 elevado a menos 3 kg, ok? E temos a constante eles deram é 1,6, então a constante é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos, já habituei com os expoentes negativos, vezes 10 elevado a 4 Newton por metro, ok? Muito bem, então temos mais algo? Não. E temos a velocidade inicial. A velocidade tem que ser igual a 200 metros por segundo. Então é só vir aqui e aplicar direto na fórmula, ok? Então vamos lá. Massa tem que ser igual a 144 vezes 10 elevado a, já habituei muitos expoentes negativos, mas é menos, a menos 3 vezes a velocidade. Velocidade é 200. 200 é o mesmo que 2 vezes 10 elevado a 2. Só que tudo isso tem que estar ao quadrado. Tem que ser igual à constante 1,6 vezes 10 elevado a 4. Isso vezes x ao quadrado, ok? Então, daqui eu tenho que o x ao quadrado tem que ser igual ao quê? A 144 vezes 10 elevado a menos 3 vezes isto, 2 ao quadrado dá 4, isto vezes 10 ao quadrado, isso dá 10 elevado a quarta, ok? A quarta. Então, tudo isso está dividido por 1,6 vezes 10 elevado a quarta também. A quarta potência. Então, daqui tu consegues notar muito bem que em cima tens 10 elevado à quarta potência, embaixo 10 elevado à quarta potência. E aqui tu consegues perceber muito bem que o teu x ao quadrado tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 144 vezes 4. Isso vezes 10 elevado a menos 3. Tudo que está a dividir, 1,6 é o mesmo que 16 vezes 10 elevado a menos 1. Então, tu consegues simplificar 4 por 4 dá 1 e 16 por 4 dá 4. Então, tem que ser igual a... E este 10 elevado a menos 1, corta com aqui ficas com menos 2. Era 10 elevado a menos 3, cortei com esse 10 elevado a menos 1. Então, a bagunça que eu gerei aqui, fico com 144 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso que divide 4, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que a minha deformação ao quadrado tem que ser igual a 144 vezes 10 elevado a menos 2, tudo que divide 4. Nem vou precisar sofrer fazer essa divisão, porque eu posso extrair a raiz quadrada como quero x, então x acaba sendo raiz quadrada de 144 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso que divide 4, ok? Então, tudo isso que divide 4. Então, o meu x tem que ser igual. A raiz de 144 costuma dar 12, e 10 elevado a menos 2, simplifico com o índice da raiz, fica 10 elevado a menos 1. Então, fico vezes 10 elevado a menos 1, divide raiz quadrada de 4, isso costuma dar 2. Tem que ser igual a 12 dividido por 2, isso dá 0,6. Isto vezes... Não, 0,6 nada. Então, isso dá 6. Isso vezes 10 elevado a menos 1. Isto o quê? Metros. Ok? Então, 0,6 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Isto é a mesma coisa escrever que a minha deformação tem que ser igual a 0,6 metros. Ok? Então, a minha deformação é 0,6 metros. Muito bem. Então, 0,6 metros está exatamente... Não tem 0,6 metros, infelizmente. Mas ok. 0,6 metro. Era suposto que tivesse 0,6 metros, mas infelizmente não tem, mas tem uma opção que se aproxima, visto que é 0,5 metros, 0,50 metros, e é a alternativa que o cara marcou. Então, também se fosse no meu caso, eu marcaria a alternativa C, ok? Então, vamos considerar que é a certa, 0,50 metros, ok? Vamos para a próxima questão, que é o número 10. O número 10 diz o seguinte, vamos lá. Uma partícula saindo do repouso do ponto A percorre a guia representada no esquema, disposta em um plano vertical, sendo h a altura do ponto A e em relação ao solo e d o diâmetro do arco de circunferência indicada. Calcule o máximo valor admissível à relação d sobre h, para que a partícula consiga chegar ao ponto B sem perder o contato com a guia, despreze os atritos e a resistência do ar. Opa! Bom, aqui é uma mistura, conservação de energia e movimento circular, visto que trata-se de um arco. Então vamos lá, eles querem saber a relação máxima de modo que a partícula sai do ponto A até o ponto B. Então, para sair do ponto A até o ponto B, nós devemos analisar algumas forças que nela vão atuar ao fazer esse trajeto. Então, perceba uma coisa. Aqui nós temos o quê? Aqui, se a partícula estivesse neste ponto aqui, neste pontinho aqui, neste ponto aqui mais baixo, nós teríamos o peso dela, peso da partícula, e para o centro nós teríamos a força normal. Deixa eu te escrever com uma outra cor, né? Eu não vou desenhar isto, pá. Então, eu tenho o peso da partícula para baixo, o peso da partícula para baixo, e para o centro eu teria para o centro eu teria uma o quê?
Para o centro eu teria a força normal. Então a força resultante é sempre a força que aponta para o centro. No movimento circular, sempre devemos ter uma força apontada para o centro. Então, aqui, e se estivesse no ponto O, está próximo ao ponto B, né? Onde nós queremos. Nós teríamos a força, a força seria o quê? O peso, né? O peso que é para o centro, que é o peso para o centro, temos o peso para o centro, e para cima nós teríamos a força normal. Força normal, em O, ok? E para que a partícula chegue ao ponto B, nós devemos considerar que ela não pode perder contato não pode perder contato com a superfície em que ela se encontra, ou seja, não pode parar. Então perceba uma coisa, se ela estiver no ponto O, perceba que a força resultante acaba sendo o peso menos a força normal. Tem que ser igual a massa vezes a aceleração, ok? Só que para chegar no ponto B, ela não pode parar. E esta condição aqui que eu escrevi aqui, peso menos força normal, é quando a partícula está em equilíbrio. Equilíbrio é que o corpo não se move. Então, para que as forças se anulam, esta partícula está em equilíbrio. Então, para que o corpo chegue no ponto B, é óbvio que aqui a força normal deve ser igual a zero, ok? A força normal tende a zero, ok? Tende a zero esta força normal. Então, a força resultante no ponto O, próximo ao ponto B, para que ela chegue no ponto B, consiga chegar no ponto B sem perder o contato com a superfície, como eles estão a dizer aqui, com a guia, a força normal no ponto O, mais próximo do ponto B, tem que ser igual a zero. Nesse caso, nós acabamos ficando com a força resultante. Força resultante tem que ser igual a massa vezes aceleração. Só que como trata-se de um movimento circular, a aceleração não é aquela normal, é a aceleração centrípeta, ok? Então, apagando esta figura aqui para fazer uma outra análise. Então, a força resultante, nós já dissemos que vai ser o próprio peso. Então, no lugar da força resultante, eu coloco o peso. Massa vezes aceleração centrípeta, ok? Muito bem. Então, o que acontece aqui? O que acontece? Eu tenho a partícula que está saindo no ponto A. No ponto A, eles disseram que partiu do repouso. Se partiu do repouso, meu amigo, aqui a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é zero, não temos energia cinética, temos energia potencial. Então aqui é a mesma lógica. Energia mecânica no ponto A tem que ser igual a energia mecânica no ponto O, onde eu estou a analisar, mais próximo do ponto B, para que ela consiga chegar. Se ela passa do ponto O, automaticamente já chegou no ponto B, que eles estão a pedir aqui. Então aqui, energia mecânica, o que seria energia mecânica? Seria a soma da energia cinética mais energia potencial. Tem que ser igual a energia cinética mais energia potencial. Aqui no ponto A, aqui no ponto A, aqui no ponto O, aqui no ponto O. Ok? Então daqui eu tenho o quê? Eu sei que no ponto A partícula partiu do repouso, então a energia cinética tem a ver com o movimento, não faz parte da festa. E no ponto O, ela vai chegar com uma certa velocidade e terá também uma energia potencial. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho que aqui a partícula no ponto A tem que ser energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura, que é essa altura. E lembrar que eles querem a razão entre D sobre H. Então eles querem a razão entre D sobre H, ok? Então eles querem esta razão aqui, D sobre H. O que seria D? D seria o diâmetro desse arco, ok? Muito bem. Então, sobre H tem que ser igual a energia cinética no ponto O. A energia cinética no ponto O tem que ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isto mais energia potencial é massa vezes gravidade vezes a altura no ponto O. Só que quem é a altura no ponto O? No ponto O, a altura é exatamente esta que existe no ponto O. A sua altura é esta aqui, deste ponto até a superfície. Então essa seria a altura existente no ponto O. Só que você consegue perceber muito bem que a altura é exatamente o diâmetro da circunferência. Então a altura do ponto O é o diâmetro da circunferência. Então vem para cá e escreve vezes a altura, que é igual ao diâmetro, ok? Então deste modo tu tens o seguinte. Posso evidenciar a massa. Eu tenho que a massa vezes gravidade vezes altura tem que ser igual a massa, evidencio, abro parênteses, velocidade ao quadrado sobre 2 mais gravidade vezes o diâmetro. Isto fecho parênteses, evidenciei. Então, tendo isto aqui, eu consigo simplificar a massa deste lado com a massa deste lado. Só que o que nós estamos à procura? Nós estamos à procura da razão entre o D sobre H. Só que perceba uma coisa, que na minha equação, deixa até melhorar um pouco mais para baixo, eu tenho que gravidade vezes altura tem que ser igual a velocidade ao quadrado sobre 2 mais gravidade vezes diâmetro, ok? Então, perceba uma coisa, o que acontece aqui? Eu tenho aqui, vamos lá, o que eu tenho aqui? Vamos lá, eu tenho o diâmetro aqui e eu tenho um H aqui, só que tem uma incógnita que eu não tenho, que é a velocidade. Como é que eu acho a velocidade? Para poder substituir. O que eu faço? Eu volto na minha equação aqui, que eu disse que, lembra comigo que eu disse que a força, o peso, tem que ser igual a massa vezes a força
é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que era igual à força resultante no ponto O. Então, a partir daqui, eu consigo dizer que vou extrair a velocidade ali. Então, eu tenho aqui que o peso tem que ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração centrípeta. Só que quem é peso? Isto implica dizer peso é igual ao quê? Peso não é massa vezes gravidade. Tem que ser igual ao quê? A massa vezes o quê? Vezes aceleração centrípeta. O que é aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado que divide o raio, ok? Então, vou ficar com velocidade ao quadrado sobre raio. Então, daqui eu posso isolar muito bem a minha velocidade ao quadrado, porque na minha expressão contém a velocidade ao quadrado, que eu quero excluir ela. Então, eu tenho que, posso cortar a massa deste membro, para multiplicar tudo. Então, e passo esse raio para cá, multiplica. Então, eu tenho que a velocidade ao quadrado tem que ser igual a gravidade vezes o raio, ok? Vezes o raio. Deixa eu escrever aqui. A maiúsculo, vezes o raio. Isso implica dizer, se eu quero a velocidade, então velocidade tem que ser igual a raiz quadrada. Ou melhor, eu posso deixar muito bem assim. Eu tenho que a velocidade ao quadrado tem que ser igual a gravidade vezes raio, ok? Então, eu tenho que a velocidade ao quadrado é igual a gravidade vezes raio. Então, vamos puxar a nossa equação que nós montamos cá em cima, que é esta, vou puxar a vermelho, esta toda equação aqui para baixo, esta toda equação aqui, diz o seguinte, nós temos gravidade vezes altura, tem que ser igual a velocidade ao quadrado sobre 2 mais gravidade vezes diâmetro, ok? É isso que está aqui, que eu sublinhei vermelho. Então, vamos lá, começar a substituir, eu tenho o seguinte aqui, eu tenho o quê? Eu terei que gravidade vezes altura tem que ser igual a velocidade ao quadrado. Vou substituir velocidade ao quadrado equivale a gravidade vezes raio. Então, em vez de eu colocar velocidade ao quadrado, eu coloco gravidade vezes raio. Tudo isto sobre 2. Isto mais gravidade vezes diâmetro. Só que eu tenho uma outra incógnita. Eu quero achar... Agora, vamos melhorar isto aqui. Perceba uma coisa. Eu tenho aqui gravidade e aqui gravidade. Eu posso evidenciar, ficando com gravidade vezes altura, tem que ser igual a gravidade, abro parênteses, evidencio, tiro gravidade, fico raio, dividido por 2, isto mais diâmetro, ok? Tirei gravidade para fora. Posso muito bem simplificar gravidade de um membro com gravidade do outro membro, sumir. Então, eu tenho que a minha expressão, deixa até eu continuar mais para cima, a minha expressão tornou-se essa. Vou continuar mais para cá, para estar mais visível. Tornou-se essa. H tem que ser igual a raio sobre 2 mais diâmetro, ok? Agora, eu quero a razão entre diâmetro e H, ok? Mas eu tenho um raio aqui como um intruso. Mas, se tu prestares atenção, nós já sabemos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, se eu quero isolar o raio, tem que ser igual ao diâmetro dividido por 2. Então, o meu raio é diâmetro por 2. Vou substituir no lugar do raio, diâmetro por 2. Então, venho para cá, vou reescrever. Escrevo que a minha altura, qual é a expressão? Então, altura tem que ser igual ao quê? O que eu escrevo aqui tem que ser igual a diâmetro dividido por 2. Ainda está dividido por 2. Isto mais o diâmetro, ok? Então, no lugar do raio, eu coloco o diâmetro por 2. Isto implica dizer que, divisão de frações, eu tenho que a minha altura tem que ser igual ao quê? Mantenho a primeira, que é o diâmetro por 2, que é o diâmetro por 2. Isto multiplico pelo inverso da segunda. Esse 2 está sobre 1 aqui. Então, multiplico por 1 sobre 2, ainda tem mais o diâmetro, ok? Vamos ter que invadir esse espaço. Então, eu tenho que a minha altura tem que ser igual ao quê? Diâmetro vezes 1 dá diâmetro mesmo, dividido 4, 2 vezes 2 dá 4, ainda mais diâmetro. Aqui eu posso muito bem fazer MMC, fazendo MMC eu tenho que, aqui vem 1, e aqui, não, aqui vem 4, aqui vem 1, ok? Então eu tenho que, a minha altura tem que ser igual a diâmetro sobre 4 mais 4 vezes diâmetro, isso dá 4 diâmetro. Tudo que divide, 4, ok? Então, isto implica dizer que a minha altura tem que ser igual, mesmo os denominador, posso somar. Aqui tem 1 diâmetro mais 4 diâmetro. Então, fico com 5 diâmetro dividido por 4, ok? Então, se eu quero a razão entre o meu diâmetro, eu quero a razão entre o diâmetro sobre a altura. Tem que ser. Eu quero esta razão aqui. Não sei se é isto, mas vamos ver lá em cima. É a razão entre diâmetro e altura. Então, eu venho para cá. Eu posso muito bem. Este H está sobre 1. Então, multiplico o cruzado. 5D vezes 1 tem que ser igual a H vezes 4. Ok? Então, eu tenho aqui o meu 5D tem que ser igual a 4H. Então, se eu quero D sobre H, esse 5 que está cá passa para lá. Então, isto implica dizer que o meu D tem que ser igual ao quê? 4 sobre o 5 que estava a multiplicar o D, quando passa para o segundo membro, passa a dividir. Fica sobre 5. E o H, que estava a multiplicar o 4, quando passa para o primeiro membro, passa a dividir. Então, fica sobre H. Então, a minha razão entre D sobre H é exatamente igual a 4 sobre 5. Ok? Então, vamos nas alternativas. Devemos encontrar 4 sobre 5. E 4 sobre 5 está exatamente na alternativa D. Na verdade, D, né? Não. Eu não sei como é que marquei. Então, está exatamente na alternativa B. E, na verdade, o cara conseguiu matar a questão. Bom, eu vou acabar ficando por aqui, porque o vídeo está ficando muito extenso. Então, se por acaso gostou da resolução, peço que te inscrevas no canal, deixe ficar seu like, compartilhe. Estamos juntos, até a próxima.